Ela se levantou. Naquele momento, algo mudou. Naquele instante, um decreto se cumpriu. E você, já se perguntou até onde iria para proteger quem ama? E se o preço fosse a própria vida? Esther tomou a decisão de se aproximar do rei, sem saber ao certo o que aconteceria, sem saber se a carta do seu tio estaria errada, sem saber se conseguiria mudar o rumo dos acontecimentos. Ela se pôs a caminho, e a partir dali, tudo se transformaria. O encontro com o rei, a carta revelada, a trama desvendada, o decreto anulado, a mudança de humilhação para a honra. Todo o clímax da história de Esther se desenrola em poucos capítulos, e é um turbilhão de emoções, tensões, reviravoltas. Mas o que mais impressiona é o cuidado com os detalhes. Cada ação, cada reação, cada fala, cada gesto, cada instante, cada segundo era necessário para que tudo se encaixasse e um plano celestial se revelasse. A história de Esther nos encanta por diversos motivos. A ascensão meteórica, a trama, a busca por amor, a mudança repentina de rumos. Mas por trás de cada capítulo, por trás de cada frase, existe uma lição que ecoa em nosso interior. E se aprofundarmos, descobriremos que a chave para entender essa história está em um segredo escondido, em uma identidade abalada e em uma decisão silenciosa. Quem era Esther antes da coroa? Qual era o peso dessa joia? E o que sua história nos ensina sobre coragem, fé e perseverança? Vamos buscar as respostas juntos. A decisão de Mardoqueu moldou o futuro de Esther, assim como as decisões de nossos dias moldam nosso futuro. Por isso, para mim, buscar compreender essa história é buscar entender como as decisões do dia a dia podem me conduzir a um destino maior. No livro de Esther, capítulo 2, versículo 7, lemos que o rei lhe deu o seu cetro, o cetro de ouro, e assentou ao seu lado. E desde aquele dia, a rainha teve o favor do rei, e ele a deu por rainha. E ouviu o narrador dizer, até ali, o rei fez tudo o que lhe pediu, e todos os seus conselheiros, e todos os seus grandes homens, notaram que no reino nenhum outro quebranto fizera tal favor. Imagine o turbilhão de emoções que Esther experimentou nesse momento. Aos olhos do mundo, ela havia conquistado tudo o que se propôs. A ascensão de Esther era meteórica. Do anonimato, ela pulou para o centro do poder. Mas por trás da beleza e do brilho, um segredo a corroía, sua identidade judaica. A cada sorriso, a cada gesto, a cada olhar, ela se destacava como uma estrangeira, um enigma sem você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar o destino de uma nação inteira? Hoje vou te contar uma história que vai mexer com você. É sobre uma mulher que viveu há mais de 2000 anos, mas que ainda tem muito a nos ensinar sobre coragem, estratégia e propósito. Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Mas não pense que essa é mais uma história de conto de fadas. Tudo começou no meio de uma crise. Sabe aqueles momentos em que parece que o mundo está desabando? Foi exatamente assim. O povo judeu estava prestes a ser exterminado por causa de um decreto cruel, assinado pelo próprio rei. E adivinha? Esther estava bem ali, dentro do palácio. Segura, confortável. Ninguém sabia que ela era judia. Ela poderia simplesmente ficar quieta, continuar vivendo sua vida tranquila como rainha. Mas é aí que entra o verdadeiro chamado. Aquele momento em que você precisa decidir, vai continuar na zona de conforto, ou vai se levantar por algo maior? O mais fascinante é como Esther lidou com tudo isso. Ela não saiu gritando pelos corredores do palácio. Não fez um discurso inflamado. Não, ela fez algo completamente inesperado. Primeiro, ela jejuou. Depois, preparou um banquete. Sim, você ouviu direito, um banquete. Quando todo mundo esperava uma reação explosiva, ela escolheu a estratégia do silêncio. Sabe por quê? Porque às vezes a maior coragem não está em falar alto, mas em saber esperar o momento certo. Não está em confrontar, mas em criar o ambiente adequado para que a verdade venha à tona. E olha que incrível, quando o rei ofereceu até metade do reino para ela, Esther não pediu nada, apenas convidou para mais um banquete. Isso não é falta de atitude, é sabedoria divina em ação. Quantas vezes a gente age por impulso e estraga tudo? Quantas vezes falamos antes da hora e perdemos a oportunidade de fazer algo realmente significativo? Esther nos ensina que há poder no silêncio estratégico, que nem toda coragem precisa fazer barulho.
que às vezes, para derrotar um sistema maligno, precisamos de mais do que força, precisamos de discernimento. E no final, sabem o que aconteceu? O plano deu certo. O povo foi salvo. Tudo porque uma mulher teve coragem de revelar sua verdadeira identidade e usar sabedoria para agir no momento certo. Essa história te faz pensar, não é? O que você faria no lugar dela? Continuaria escondido ou se levantaria pelo que é certo? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem e propósito hoje. Deixe seu comentário contando o que mais te impactou nessa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, vamos descobrir mais histórias transformadoras como essa. Até a próxima! Você já parou para pensar que às vezes não basta apenas sobreviver? Que existem momentos em que precisamos ir além da nossa própria libertação? Hoje vou te contar uma história que vai mudar completamente sua perspectiva sobre a autoridade espiritual. É sobre uma mulher que entendeu que seu papel ia muito além de simplesmente escapar do perigo. Esther, uma rainha que transformou sua posição em decreto, sua dor em propósito e seu medo em autoridade. Sabe, muita gente conhece Esther pela sua beleza, pela sua coragem em se apresentar diante do rei. Mas existe uma parte dessa história que poucos falam. É o momento em que ela percebe que não bastava salvar sua própria vida. Imagine só, ela já tinha conseguido a queda de Amã, o inimigo que planejava destruir seu povo. Ela poderia ter parado ali, satisfeita com essa vitória parcial. Mas não, Esther entendeu algo profundo. Sua autoridade no palácio não era apenas para interceder, era para legislar. E aqui está a primeira lição poderosa. Às vezes, Deus te coloca em uma posição não apenas para você sobreviver, mas para mudar as regras do jogo, para estabelecer um novo tempo. Mas vem cá, deixa eu te contar algo surpreendente. Mesmo depois que Esther conseguiu um novo decreto do rei, mesmo com autorização para seu povo se defender, ainda havia uma batalha pela frente. O inimigo ainda estava lá, a data do massacre ainda estava marcada. É nesse ponto que muitos desistem. Depois da promessa, mas antes da manifestação completa, entre o decreto e a vitória. Você já esteve nesse lugar? Faleceram, se prepararam para lutar. E sabe o que aconteceu? Aqueles que estavam marcados para morrer se tornaram vitoriosos. Os que iriam chorar, celebraram. Os que seriam exterminados não só sobreviveram, mas cresceram e se estabeleceram. Mas espera, tem mais. Lembra do Mardoqueu, aquele homem que ficava do lado de fora do palácio, aparentemente esquecido? Ele que tinha salvado a vida do rei e nunca tinha recebido reconhecimento? Pois é, a justiça divina não falha. Pode demorar, mas não falha. No final, Mardoqueu não só foi honrado publicamente, como passou a governar dentro do palácio. O anônimo virou líder. O esquecido foi exaltado. Esta história nos ensina que entre a promessa e a posse, existe um espaço chamado processo. E é nesse espaço que nossa fé é testada, nossa coragem é provada e nosso caráter é formado. Se você está nesse lugar hoje, entre o decreto e a vitória, saiba, você não está sozinho. Assim como Esther e seu povo, você também pode transformar dias de morte em dias de celebração. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, vamos descobrir mais verdades transformadoras como essa. Até a próxima! E lembre-se, sua posição atual pode ser o início de uma transformação muito maior do que você imagina. Você já parou para pensar no que faria se tivesse que arriscar tudo pelo seu povo? E quando eu digo tudo, é tudo mesmo: sua segurança, seu conforto, até sua própria vida? Hoje vamos mergulhar numa história que vai muito além do que você já ouviu sobre Esther. Uma história de coragem, propósito e transformação que continua ecoando até hoje. E tem mais, vamos falar sobre aquele momento em que a justiça divina alcança Mardoqueu, de uma forma que ninguém esperava. Imagina só, o mesmo homem que dias antes estava coberto de cinzas, agora é vestido com roupas reais. Recebe um anel com selo oficial. É elevado a uma posição de governo. É impossível não se emocionar, né? Porque, sejamos sinceros, todos nós já fomos Mardoqueu em algum momento. Já esperamos algo que parecia nunca chegar.
Já sentimos o peso da invisibilidade, da espera silenciosa. Mas aqui está a lição mais preciosa: quando você planta fidelidade, honra e verdade, mesmo que ninguém veja, o céu registra. E quando Deus decide mudar o cenário, a honra que parecia perdida volta com peso dobrado. O mais incrível, Mardoqueu nunca buscou reconhecimento. Ele servia por convicção, não por aplausos. E talvez seja exatamente por isso que foi exaltado. Afinal, quem é fiel no anonimato pode ser confiado com autoridade pública. E sabe o que é mais profundo ainda? Justiça não é só receber o que merece. É quando Deus usa sua vida para restaurar o equilíbrio espiritual de tudo ao redor. Quando sua vitória vira proteção para outros. Quando sua exaltação se transforma em ponte para levantar um povo inteiro. E dessa história nasceu Poam, uma celebração que continua viva até hoje. Não é apenas um feriado, é um monumento espiritual. Um lembrete de que Deus opera mesmo quando parece estar em silêncio. O nome Poam vem de Pom, que significa sorteio ironicamente, o mesmo método que Amã usou para escolher o dia do massacre. Ele achava que controlava o destino, mas Deus ia escrever tudo. O dia marcado para a destruição virou o dia da virada. E isso nos ensina algo poderoso: não podemos apenas agradecer em silêncio. Precisamos celebrar, contar, compartilhar, transformar dor em honra, guerra em gratidão. Quantas batalhas você já venceu em silêncio? E se, ao invés de tentar esquecer, você transformasse isso em um testemunho vivo, em um altar de gratidão? Se essa mensagem tocou seu coração, não vá embora sem deixar sua marca. Se inscreva no canal agora mesmo. Aqui a gente não conta histórias só por contar, a gente desperta fé, inspira decisões, transforma vidas. Comenta "eu recebo" aqui embaixo. Não é só um comentário, é uma declaração, um posicionamento, uma resposta ao que Deus falou com você hoje. Deixa seu like também, ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, talvez estejam precisando exatamente dessa palavra hoje. E não deixa de assistir nosso próximo vídeo, a Sunamita, a fé que ressuscita. Porque se Esther nos ensina a arriscar tudo pelo chamado, a Sunamita nos mostra o que acontece quando a fé não se rende nem à morte. A gente se vê lá.